Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje na sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, somos convidados neste pequeno trecho do Evangelho a nos aprofundarmos dentro desta experiência que Jesus vem nos trazer sobre o sábado. O sábado é feito para o ser humano ou o ser humano é feito para o sábado? E nos interroga porque, num trecho tão pequeno do Evangelho, nesses 6 versículos, aparece 3 vezes o questionamento sobre o sábado. E Jesus traz para nós esta experiência tão bonita de podermos olhar aqueles que mais necessitam. Jesus come junto com os fariseus. Certamente, os doutores da lei ou outras pessoas estavam juntos. Primeiro que dentro da Sagrada Escritura, o comer junto é algo muito íntimo. Remete à comunhão, remete à unidade, remete à proximidade. Jesus era próximo dos fariseus. Jesus era conhecido como um mestre, era conhecido como aquele rabi que pronunciava, falava junto dos seus, da mesma religião judaica, conviviam com eles. Certamente no templo também era conhecido, certamente porque era chamado de rabi. Assim acontece. Jesus vai para a casa deste fariseu e ali em sua frente tem uma pessoa doente, um hidrópico, aquele que tem a doença, que tem a retenção de líquido em si mesmo e não consegue curar. Jesus estende as mãos para ele. Mas antes disso, de Jesus fazer este ato, ele questiona os seus, porque viviam certamente mais voltado para a lei do que para aqueles que mais precisavam. E invertia toda a sua situação, aonde a lei era muito mais importante que o ser humano, aonde o ser humano era para viver a experiência de uma dignidade a partir da lei, a lei ela tomava algo como rigidez e se impunha sobre os seus, não deixando assim com que o outro, aqueles que mais necessitassem, os aproximassem do povo do qual deveria cumprir a ordem do Senhor, os escolhidos, como o próprio São Paulo hoje, na primeira leitura, nos traz. O povo de Israel era o primitivo da lei. O povo de Israel era o escolhido por Deus para poder assim transmitir a experiência do amor, porque foram eles resgatados e escolhidos pelo próprio Senhor. O povo de Deus não estava mais fazendo isso. Estava tendo discórdia, deixando à margem da sociedade aqueles que mais necessitavam. E Jesus os interroga com sua própria lei. O que é mais importante no dia de sábado? Fazer o bem ou o mal? Estender as mãos para aqueles que estão precisando ou deixar que eles se percam ou morram? Como Jesus utiliza no próprio interrogação. Se um boi ou seu próprio filho cai num poço, vai salvá-lo em dia de sábado ou deixar morrer? Jesus utiliza a ótica da proximidade, a ótica da proximidade para que pudessem assim compreender na afetividade que quando nós estamos diante de algo extremo, nós não nos preocupamos com a lei, porque nós nos entregamos para salvar a vida daqueles que amamos.
A mesma coisa devemos lembrar que o outro é filho de Deus e é nossa responsabilidade olhar para ele, porque também todos nós somos filhos do mesmo Pai que nos une em seu amor. O outro que está à margem da sociedade também é meu sangue. O mesmo sangue que Jesus derramou na cruz por mim, derramou também por ele. E o sangue de Cristo nos une numa só família, onde todos nós vivemos dentro de da mesma comunhão de irmãos, que significa a participação no mesmo dom. O dom este que nos une dentro da experiência da caridade, porque Cristo nos dá a graça da redenção quando morre por nós na cruz e para uma vida nova. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje recordando São Martinho de Lima, patrono da justiça social, aquele do qual fez o bem para todos os que estavam ao seu redor, fez o bem mesmo sendo um excluído. São Martinho não pôde ser padre por conta da sua condição de ser negro, por conta da sua pele, num tempo onde ainda as nossas terras estavam no início da sua colonização. Mas não é por causa disso que ele deixou-se levar pelas suas limitações, mas pôs-se sempre a servir. E mostrou para a igreja no seu tempo que todos merecem dignidade. E por isso o patrono da justiça social. E hoje este evangelho, cabe como uma luva nós celebrarmos este grande santo. Grande santo em nossas terras latinas, que possamos nos espelhar a ele, que sempre fez o bem. Recordar que todos nós, ao olharmos por evangelho e vivermos seguindo os passos de Jesus Cristo, somos chamados também a estender as mãos para aqueles que mais precisam, não virar as costas. Se digo que sou cristão, que faço as minhas missas diárias, que rezo o meu terço e olho o meu irmão e não estendo a mão, algo precisa ser modificado. Porque quando nós vivenciamos a experiência do amor de Deus, somos chamados a transmiti-lo, principalmente àqueles que mais necessitam, aos pobres e abandonados, aos marginalizados que convivem conosco. Que a palavra do Senhor nos inspire e nos auxilie para compreendermos o sentido da nossa vida neste mundo, onde precisa tanto de um olhar para o mais pequeno e o mais abandonado. Que assim seja. Amém. Amém.